Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que bem. E hoje, né, vamos dar continuidade à nossa série de resolução de exercícios do livro de eletromagnetismo do Height, da oitava edição. Inclusive, vai aparecer aqui na parte superior do vídeo um link onde você vai ser direcionado para a playlist, né, onde você pode estar assistindo outros vídeos de outros exercícios, né, desse livro que já foram resolvidos, né. E hoje trouxe um exercício presente no capítulo 7, que é o capítulo de campos magnéticos estacionários, um conteúdo extremamente importante, né, para que você possa compreender melhor sobre o eletromagnetismo, né. Depois, a própria parte das equações de Maxwell, você vai precisar de algumas equações que são discutidas dentro desse capítulo, né, um conteúdo bastante interessante, né. E no caso aqui, a gente vai ter que usar a lei de Biot-Savart, porque ele está pedindo para a gente determinar o campo magnético em função de uma corrente, né, filamentar, né, atravessa ali um fio. E só que eu quero o campo magnético num dado ponto, né, que tem um certo comprimento dessa corrente filamentar, em um outro ponto 2, né, como está apresentando aí nos quesitos A, B e C. Então, né, isso é um clássico da lei de Biot-Savart. E normalmente o pessoal do ensino médio está acostumado com aquela relação que envolve o seno. Aqui vai ser já na notação vetorial mesmo, né? Depois o pessoal vai compreender que existem algumas relações entre vetores que vai produzir uma relação de seno ou de cosseno. Mas aqui já vai ser na notação vetorial bruta mesmo. Inclusive, algumas adições e subtrações de vetores, bem como a parte de produto vetorial, vai ser uma ferramenta extremamente importante na resolução de todos os quesitos aqui desse exercício. Então, recomendo que você, né, esteja aí afiado com as ferramentas da geometria analítica, porque elas vão ser importantes aqui, tá certo? E, antes de mais nada, né, começando a resolução, vamos só colocar logo a nossa lei de Biot-Savart, né? Como ele quer em relação ao ponto 2, então vai sair do ponto 1 até o ponto 2, né, a origem. Então isso é obtido por meio do produto da corrente, que está passando ali, né, tangenciando o ponto 1, pelo elemento de comprimento, e um produto vetorial, né, com o vetor unitário que aponta na direção desse ponto 1 até o ponto 2. Né. Tudo isso dividido por 4 vezes π vezes o quadrado, né, do módulo, né, da distância, né, da linha reta, né, que liga os pontos 1 e 2. Né? Então, R1, 2, tudo isso ao quadrado. Só que você pode representar isso de outra forma, que até na questão de calculadoras talvez fique mais interessante, porque o vetor unitário nada mais é do que a razão entre o vetor, né, dividido pelo módulo dele. Então, só passar aqui. Então, vai ficar, né, o módulo de R1, 2 é simplesmente R1, 2. Então, a gente pode novamente, né, representar essa expressão com essa ideia aqui. Ó. A gente vai ter o produto, a corrente, o elemento de comprimento, produto vetorial do vetor mesmo, R1, 2, e R1, 2 vezes R1, 2 ao quadrado vai ficar R1, 2 ao cubo. Né? Então, 4 vezes π, só melhorar esse π, pronto, vezes R1, 2, tudo isso elevado ao cubo. Né? Então, a gente já pode agora iniciar a nossa letra A. E antes de mais nada, vamos definir logo o nosso vetor, né? O R1, 2. Então, vai ficar aqui R2 menos, né, da origem, né, até o ponto 2 menos o ponto 1. Pegar ali as coordenadas do ponto 2. Vai ficar o 420, 420, menos 002, né? 002. E a gente já define o nosso vetor 1, 2, né? 4 menos 0, 4. Então, 4 na direção AX, mais 2 na direção AY, menos 2 na direção AZ. Tudo isso em metro, não é isso? E agora vamos fazer o nosso produto vetorial, né? Ali 2π como o valor da corrente. Então, a gente deixa esse 2π depois. E o elemento, né, de comprimento está só na direção AZ com uma unidade. Então, vamos armar logo esse produto vetorial aqui. Vai ser o vetorial elemento de comprimento vezes o nosso vetor, do ponto 1 até o ponto 2. Colocar aqui a base, né, os versores, direção a x, direção a y, direção a z. Opa, essa ficou estranho ali. Então, né, o elemento de comprimento, né, então, no x é zerado, no y é zerado e no z tem 1.
E aqui, o vetor, né? O 4, 2, menos 2. Vou utilizar o método Sarri, né? Repetindo as duas primeiras colunas, 0, 4. Aqui, AY, 0 e 2. Colocar representado aqui as nossas diagonais principais e as diagonais secundárias. Maravilha. Então, resolvendo aqui, né? O primeiro AX vai ficar zerado. Ali depois 4 AY. O AZ na diagonal principal também fica zerado. E agora vamos para as secundárias, né? Então, subtraindo. O primeiro AZ zerado. AX fica menos 2 na direção AX. E o outro Y a zero, né? Então, vamos colocar isso aqui na ordem, né? Na ordem que a gente está acostumado. Primeiro x, y, z. Menos 2 na direção a x. Mais 4 na direção a y, né? Isso, né, é um comprimento, então, metro vezes a unidade ali estava o microampere vezes metro. Então vai ficar metro quadrado. Se colocar assim, né? Microampere vezes metro quadrado, não é verdade? Muito bem. E agora a gente já pode calcular, né, a intensidade do meu campo magnético, né, no ponto 2, gerado no ponto 2, né? Então tinha lá o 2π, então vamos colocar ele aqui, 2 vezes π, dividido por 4 vezes π vezes, era a raiz de... Tinha definido o módulo? Ah, não, ainda ficou sem definir o módulo aqui, ó. Então vamos puxar para cá para a gente definir esse módulo. Então vai ser módulo de R12, ficou faltando, né? Raiz de 4 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, né? O somatório, né, a raiz do somatório dos quadrados das coordenadas. Então, módulo de R12, 16 mais 4 mais 4, então raiz de 24. Ok, vamos descer ele agora para a gente continuar a nossa expressão, né? Então, como é ao cubo? Então, raiz de 24 elevado ao cubo. Vezes, já o resultado vetorial, né? Que a gente já está pronto. Menos 2 na direção AX, mais 4 na direção AY. Micro, aliás, já vou colocar logo vezes 10 a menos 6. Ampere vezes metro quadrado. E o raiz de 24, como está em metro, só que é elevado ao cubo, então é elevado ao cubo ali. Ok? E a gente pode dar uma simplificação, então vai ficar simplesmente o ampere por metro, né? Que já é a nossa unidade de intensidade de campo magnético. Aqui a gente já consegue fazer uma simplificação aqui, corta esse π com esse, corta esse 2 com esse 4, e aqui vai sobrar 2. Então, repetindo ali nossa expressão, intensidade do campo, né, no ponto 2, vai ficar 1 sobre 2 vezes, raiz de 24 elevado ao cubo. Deixa eu melhorar só essa parte aqui. Raiz de 24 elevado ao cubo, vezes menos 2 na direção AX, mais 4 na direção AY, vezes 10 elevado a menos 6, ampere por metro, né? E aqui fazendo na minha calculadora, essa parcela aqui, já multiplicando com 10 elevado a menos 6, ela vai ficar 4,253 vezes 10 elevado a 9, menos 9. Então, 4,253 vezes 10 elevado a menos 9, que multiplica ali, né, a parte vetorial. Menos 2 na direção AX, mais 4 na direção AY, ampere por metro. E realizando esse produto, né, isso vai ficar menos 8,505 vezes 10 elevado a menos 9 na direção AX, mais 17,01 vezes 10 elevado a menos 9 na direção AY. Tudo isso em ampere por metro. Só que para ficar, né, na pegada do gabarito do livro, como 10 a menos 9 é nano, então a gente vai tirar, né, essa potência aí e colocar o nano lá no final, né? Então, menos 8,505
na direção AX, mais 17,01 na direção AY, nanoampere por metro. Então está aí resolvida a letra A, batendo certinho com o gabarito. Vamos partir agora para a letra B, né? A letra B é muito parecida com a letra A. A única diferença é que, vamos voltar ali, muda só uma parte dos pontos, né? Então 423 menos 020, né? Então vamos definir logo o nosso vetor R12. Então vai ficar 4, 2, 0, menos 0, 2, 0. Deixa eu só confirmar aqui, né? Antes que eu faça errado. Ah, não. 4, 2, 3, né? Essa parte aqui. Vamos tirar ela. 4, 2, 3. 4, 2, 3 menos 0, 2, 0. Isso mesmo. 4, 2, 3 menos 0, 2, 0. Então a gente já consegue definir o nosso vetor, né? Então vai ficar ali 4 na direção AX. O Y vai zerar. E mais 3 na direção AZ. Né? Tudo isso em metro. E a gente já consegue agora definir também logo, vamos fazer logo o módulo, né, que a gente vai precisar. Então o módulo de R12 é igual a raiz, né, do somatório dos quadrados das suas coordenadas. Então vai ficar a raiz de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 4 ao quadrado é 9, ou 4 ao quadrado é 16, mais 6 ao quadrado é 9, né? Vai dar a raiz de 25, então o módulo desse vetor é 5. Então, o módulo desse vetor vale 5 metros, né? E agora a gente já consegue aplicar, aliás, né, vamos fazer logo o produto vetorial do nosso elemento de comprimento, que é o DL1, vezes o vetor, né, R12 ali. Pegar a base, a X, a Y e a Z. No elemento de comprimento ele fica a mesma coisa, então 0, 0, 1, né, 0, 0, 1. E aqui eu fiquei com o 4, 0 e o 3. Usar método de Sarri, repetindo as duas primeiras colunas, a x 0, 4, a y 0 e 0. Definir as nossas diagonais principais e secundárias, né? Vou colocar aqui. Agora as secundárias. Vou voltar na cor. E aqui, primeiro a x 0, 4 a y, 4 na direção a y, a z vai zerar, aí voltando aqui, a z fica 0, a x também 0 e a y 0. Aí só sobrou uma coordenada mesmo, né? E aí, micro ampere metro quadrado, né? E agora a gente já consegue definir o nosso vetor campo magnético. Vai ficar bem fácil aqui. É uma conta mais simples, na verdade, né? Então vai ser o 2π, que tinha lá, né, do valor da corrente, sobre 4 vezes π vezes 5 elevado ao cubo, vezes 4 na direção AY, vezes 10 elevado a menos 6 ampere por metro, né? A gente já fez lá no outro enunciado que isso aí dá ampere por metro. Cortar esse π com esse aqui corta esse 2, né? E aqui vai sobrar 2. Então a intensidade do nosso campo, né? Colocando aí mais uma vez, 1 sobre 2 vezes 5 ao cubo é 125. E 2 vezes 125, 250. Então colocar logo 250 aqui. Vezes 4 na direção AY, vezes 10 elevado a menos 6 ampere por metro, né? E aí, fazendo aqui na minha científica, isso aqui vai ficar o valor de 16 vezes 10 a menos 9, né? 16 vezes 10 elevado a menos 9 na direção AY, ampere por metro. Mas como, né, o gabarito do livro pega esse 10 a menos 9 e chama de nano, então vamos colocar assim, né? 10, ou aliás 16, né, na direção AY, nano ampere por metro. E aí está resolvida a nossa letra B também, de acordo com como aparece no gabarito, né? E agora vamos partir para a nossa letra C, né? Na letra C muda um pouquinho porque o nosso elemento de
nosso elemento de comprimento agora está nas 3 direções, né? Porque antes estava só na direção AZ. Mas, assim como fizemos nos quesitos A e B, vamos definir o nosso vetor, né, primeiro. Vai ficar menos 3, menos 1, 2. Definir ali, né? Pegar os dados. R1, 2. Menos 3, menos 1, 2. Subtraído de, tem um outro, 1, 2, 3. Então, vou colocar aqui 1, 2, 3. Então, já conseguimos definir primeiro o nosso vetor, né? Menos 3, menos 1. Então, vai ficar menos 4 na direção AX. Menos 1, menos 2, menos 3 na direção AY. 2 menos 3, menos 1 na direção AZ. Tudo isso em metro, né? Vamos logo definir também o módulo, né, o módulo desse vetor. Então, fazendo aqui, cadê? Módulo desse R1, 2, raiz, né, do quadrado de suas coordenadas. Então, vai ficar 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Ficou meio estranho ali. Então, vamos lá. 4 ao quadrado, 16, mais 9, 25, mais 1, 26, né? Então, o módulo desse vetor é a raiz de 26. Raiz de 26 metros. Né? Muito bem. Vamos fazer o vetor unitário, né? Mais uma vez. Vai ser o elemento de comprimento vezes o nosso vetor, né? O R1, 2. Vou colocar aqui as bases, as referências, as coordenadas, direção a x, direção a y, direção a z. E aqui agora, deixa eu ver, que são as coordenadas ali do comprimento, é menos 1, 1 e 2. Menos 1, 1 e 2. Menos 1, 1, 2. E o nosso vetor é o menos 4, menos 3, menos 1. Menos 4, menos 3, menos 1. Repetindo as duas últimas colunas, a x, menos, ou as duas primeiras, né? Falei errado. Menos 1, menos 4. Direção a y, 1 e menos 3. Diagonais principais e as secundárias, né? Traçando aqui. Pronto. Então, vamos resolver isso. Então, vai ficar, na primeira ali, menos 1ax. Depois, menos 8 na direção AY. E mais 3, né? Menos, menos. Mais 3 na direção AZ. E agora subtraindo, né? Então vai ficar menos 4AZ, só que como é negativo, então vai ficar mais. Então, mais 4 na direção AZ. Depois, menos 6ax, então vai ficar mais 6ax. Mais 6 na direção AX. E o menos y vai ficar menos 1, mais 1, só que subtraindo, menos 1 na direção AY. Né? E melhorando isso, menos 1ax mais 6ax, então 5 na direção AX. No y, menos 8 menos 1, menos 9 na direção AY. E a z, 3 mais 4, 7, né? Mais 7 na direção AZ, microampere metro quadrado, né? E agora a gente já consegue calcular a intensidade do campo magnético, né, no ponto que a gente quer. Então, 2π, né? A intensidade da corrente também estava em 2π, sobre 4 vezes π vezes a raiz de 26 elevado ao cubo, vezes, né, o resultado do nosso produto vetorial. Vai ficar 5 na direção AX, menos 9 na direção AY, mais 7 na direção AZ. Vezes 10 elevado a menos 6 ampere por metro. Simplifica aqui, esse 2 corta com 4, vai sobrar 2 aqui. Então, dando continuidade, 1 sobre, opa, ficou torto, 2 vezes a raiz de 26 elevado ao cubo, vezes, né, 5 na direção AX, menos 9 na direção AY,
mais 7 na direção AZ. Vezes 10 a menos 6 ampere por metro, né? Essa parcela aqui, fiz aqui na minha científica, isso dá 3,771 vezes 10 a menos 9, já multiplicando com menos 6, né? Então, 3,771 vezes 10 elevado a menos 9. E aí, já está chegando no final da nossa resolução, né? Só repetir aqui a parte vetorial. Mais 7 na direção AZ, ampere por metro. E aí, resolvendo isso aqui, na primeira parte vai ficar 18,86 vezes 10 a menos 9 na direção AX, menos 33,84 vezes 10 a menos 9 na direção AY, mais 26,40 vezes 10 a menos 9 na direção AZ, ampere por metro. E, mais uma vez, né, o gabarito gosta de substituir aqui as notações, né, as potências por múltiplos, né, ou submúltiplos. Então, é o nano, né, 10 elevado a menos 9, mais uma vez, né, um nano aí. Então, 18,86 na direção AX, menos 33,84 na direção AY, mais 26,40 na direção AZ. Tudo isso, né, nano, ampere por metro. E aí bate direitinho com o gabarito do livro, né? Só, talvez aqui na casa dos centésimos tem alguma diferença de 1 ou 2 unidades, né? Mas, arredondando, né? Todos ficam iguais, né? Acho que no livro está 18,9, 33,9, algo do tipo assim. O Z ficou igualzinho, 26,40. E é isso. Chegamos ao final de mais uma resolução. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Se possível, inscreva-se no canal, vai aparecer aqui, né, no canto direito da tela. No canto esquerdo, né, a playlist de outros exercícios resolvidos, né, desse livro. E, se possível, curta, né, para que o YouTube entenda que esse vídeo pode estar ajudando, né, os estudantes aí de engenharia na parte das exatas, né. Conto com essa ajuda de vocês, puder, né, comentar no vídeo se tiver alguma coisa que vocês entenderam ou que não entenderam. E é isso. Um forte abraço, boa semana para vocês, bons estudos e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.